Estamos aqui para apresentar como criar um orçamento para contrato e, em seguida, como criar um contrato relacionado a esse novo orçamento. Estarei apresentando também no cadastramento de contrato como fazer os 3 tipos que existem para lançamento de contrato. Então vamos dar início. Então temos aqui no cadastro de cliente, eu pesquisar aqui um cliente já utilizado nas últimas videoaulas. Dou um duplo clique no cliente, então ele carregou aqui para minhas informações no cadastro de cliente. Vem aqui em novo orçamento. Então eu vou selecionar aqui a empresa, qual o vendedor. E aqui eu digo que esse contrato, esse orçamento, ele vai ser para contrato. Com base nisso que o sistema sabe que esse orçamento ele vai ser utilizado somente no cadastro de contrato e não pode ser feito um serviço avulso para ele. Então vou dizer aqui qual o tipo de serviço desse orçamento. Tempo, valor, colocar uma descrição. E aqui por padrão ele me coloca aqui a condição de pagamento, eu posso adicionar quantas eu quiser, ou retirar. Então aqui eu mando gravar. Então ele gravou meu orçamento com sucesso, mas isso ainda não caracteriza que eu possa utilizar esse orçamento no lançamento de contrato. Eu preciso ainda aprovar esse orçamento, que aí sim ele vai ficar visível no cadastro de contrato. Então simplesmente venho aqui, aprovo, pronto, meu orçamento foi aprovado. Eu já vi para minha lista de orçamentos, então está aqui o serviço aprovado. Com isso eu vou no ícone contratos, então ele me abre aqui o cadastro de contrato, vou estar explicando cada campo, o que significa, o que vai influenciar na programação, no faturamento. Vou dar início aqui. Podemos pesquisar o nosso cliente selecionando todos, ou se soubermos parte do nome ou o próprio código, informa que ele já me traz diretamente o cliente. Isso aqui é um padrão no sistema. Você pode informar o código ou a parte da descrição, ele já filtra para você se encontrar somente um ou encontra de acordo com a parte do nome informado. Então vem aqui, essa aqui foi a empresa utilizada para fazer o orçamento. Então eu dou um duplo clique. E aqui eu tenho um orçamento, posso colocar o número, foi 34, ele me carregou aqui já o orçamento e o vendedor daquele orçamento. Aqui é uma descrição do contrato. Então aqui eu tenho a minha descrição, que vai identificar esse contrato. Aqui eu tenho as formas de pagamento. Vamos selecionar aqui boleto. E aqui embaixo eu tenho tipo de contrato. O que é tipo de contrato? Eu vou estar explicando, eu vou estar fazendo, na verdade, vou estar fazendo 3 cadastros de cliente, 3 cadastros de contratos, cada um com tipo correspondente, e estarei explicando ao decorrer de cada contrato qual o significado, para que serve cada informação dessa. Então vou começar aqui com valor fixo. Então esse primeiro contrato realizado vai ser de valor fixo. O que é um contrato de valor fixo? Eu vou fazer um cadastro de contrato e uma programação posteriormente para esse contrato, e serão gerados vários serviços de acordo com a periodicidade informada no contrato e na programação. E o que caracteriza um valor fixo? Ele é um valor que ele é faturado de acordo com a periodicidade do contrato, ou seja, ele pode ser faturado todo mês, de 2 em 2 meses,
de 3 em 3 meses e assim por diante. Então, independente da quantidade de serviços programados e se aquele serviço ele foi feito ou não naquele mês, o faturamento será feito. Ele será gerado uma cobrança para o cliente, independente do serviço ser realizado ou não. Então, o que caracteriza o serviço de valor fixo é isso. Eu programo os meus serviços, eles não necessariamente têm que ser realizados para que o valor seja cobrado de acordo com a periodicidade. Então, o valor fixo é isso, eu boto aqui o valor fixo e vou dizer aqui qual é a minha vigência do contrato. Então, eu digo que a vigência ela começa no dia 24/4 e vai até 10 meses seguintes. Então, essa é a minha vigência. Esse aqui é um campo onde eu digo qual é o melhor dia de faturamento para esse contrato. Então, aqui eu digo quando que eu vou faturar, qual o dia do mês que vai ser faturado esse contrato. Logo em seguida eu tenho o prazo de pagamento. Esse prazo de pagamento é o número de dias que eu vou utilizar no momento que eu for faturar esse contrato, para saber qual vai ser a data de vencimento daquele título quando for gerado. Então, se eu estou gerando, por exemplo, o faturamento desse contrato hoje, no dia 25, e o meu dia de prazos é 10, ele vai pegar o dia de hoje, vai somar mais 10 dias e vai achar a data do vencimento. Então essa informação é utilizada para calcular a data do vencimento. Em seguida temos aqui um aviso de renovação. Esse campo ele é informado quantidade de dias que o sistema vai começar a avisar que aquele contrato está para vencer. Então existe um relatório no sistema onde o comercial utiliza para saber quais contratos estão vencendo. Então essa informação aqui só indica que aquele contrato está para vencer e quantos dias faltam. Então eu boto aqui 10 dias, vou dizer que meu prazo de pagamento são 10 dias. Em seguida temos aqui o percentual de comissão. Esse percentual de comissão ele vai ser utilizado no momento da geração do título no faturamento para calcular a comissão do vendedor. Esse percentual ele não é determinante para o cálculo da comissão. Existe uma regra no sistema de prioridade, onde ele segue uma sequência e vai procurando até achar o percentual de acordo com essa regra. Então ele tem essa lógica no sistema, ele pega todos os serviços que estão, todo o percentual do serviço. Se ele não encontrar esse percentual no serviço, ele tenta procurar o percentual no contrato. Se ele não encontrar no contrato, ele tenta pegar o percentual do cliente. E assim sucessivamente, até ele encontrar. Então essa é a sequência que ele utiliza para pegar esse percentual para realizar o cálculo da comissão do vendedor para aquele serviço. Então, informa aqui o percentual. Em seguida temos o valor desse contrato. Esse valor será gerado no momento que eu for faturar, como eu falei, independente do serviço ser realizado, da quantidade de serviço realizado no mês, esse vai ser o valor cobrado. Então, o faturamento vai se basear nesse valor para gerar o título. Por fim, temos aqui a periodicidade, que é onde eu digo quanto vai ser feito esse faturamento, de quantos meses vão ser feito esse faturamento. Então eu boto de 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então eu vou dizer que esse valor, esse contrato, ele vai ser faturado todo mês. Então esse é um contrato de valor fixo. Mandei gravar aqui. Então ele gravou. Então vou fazer agora um novo contrato para o mesmo cliente. Coloco aqui o mesmo orçamento.
Eu vou colocar outra forma de pagamento. E agora vamos falar do tipo de contrato manutenção. O tipo de contrato manutenção ele é semelhante a um serviço avulso, sendo que na programação eu gero vários serviços. Ou seja, eu não preciso informar um valor no contrato, ele não tem periodicidade, ele não tem prazo de dias para pagamento, ele não tem faturamento, dia de faturamento. O título vai ser gerado de acordo com a programação. Na programação, estaremos falando posteriormente, existe um local onde você diz o tipo de serviço e qual o valor vai ser cobrado para aquele tipo de serviço. É com base nesse valor que vai ser gerado o título no momento, o título para os serviços que forem agendados. Então é feito uma periodicidade na programação, eu mando processar, esse processamento é feito de acordo com a minha vigência, e ele gera quantos serviços forem programados, e para cada serviço agendado ele gera um título correspondente. Então é exatamente como dito, ele é como se fosse um serviço avulso. O serviço avulso tem o seu título correspondente, sendo que é gerado em lote. Eu gero vários serviços na minha programação. Então, esse é o tipo de contrato manutenção. Ele pede exatamente como tipo de valor fixo. Como tipo de contrato de valor fixo, ele pede uma periodicidade. Ele pede também um dia de renovação. Isso aqui é inerente a qualquer tipo de contrato. Percentual da mesma forma. E valor e periodicidade, como falado, eles não estão habilitados, eu não informo esses campos para o tipo de contrato manutenção. Então simplesmente eu venho aqui, mando gravar. Então esse aqui foi o nosso tipo de contrato manutenção. E por fim, estarei fazendo agora um cadastro de grupo de manutenção. Então eu venho aqui limpar. Venho aqui e seleciono o grupo de manutenção. O grupo de manutenção ele é faturado como valor fixo, sendo que diferente do valor fixo, eu só faturo serviços realizados. Ou seja, eu faço a minha programação, digo que ela vai ser mensal e eu vou gerar um serviço, vou fazer esse serviço todo mês no meu cliente. Mas se um determinado mês dessa minha programação esse serviço não for realizado, aquela fatura daquele mês não será realizada também, já que para eu faturar um serviço de grupo de manutenção, eu necessariamente tenho que estar com esse serviço realizado, baixado, para ser faturado. Então, todos os serviços de grupo de manutenção eles têm que ser realizados para no momento do processo de faturamento eu selecionar aquele serviço baixado e mandar faturar aquele determinado serviço naquele mês. Então, tipo de contrato, grupo de manutenção, funciona dessa forma. Ele da mesma forma que os outros contratos, outros tipos de contrato, ele pede uma vigência. Nesse caso aqui ele pede qual o dia de faturamento, da mesma forma que o tipo valor fixo. Pede um prazo, que ele vai ser faturado também. Aviso de renovação, a mesma forma. Comissão. E não pede nem valor e nem periodicidade. Por quê? Como eu falei, o serviço feito, o serviço cobrado. Então, se eu ficar 3 meses, se a empresa ficar 3 meses sem realizar o serviço, eu não vou poder faturar durante esses 3 meses. Então, o serviço é faturado de acordo com a realização. Então, não precisa informar a periodicidade nem o valor, já que esse valor também, da mesma forma que o tipo de contrato manutenção,
é informado na programação. Então, mando gravar. Então, gravei aqui os 3 tipos de contratos que o sistema permite hoje. Complementando só, nesse cadastro existe um botão visualizar histórico vendedores. O que seria esse visualizar? O meu contrato ele pode sofrer uma alteração no decorrer do período de vendedores. Ou seja, eu posso tirar um vendedor e colocar um outro vendedor responsável por aquele contrato, que vai ser gerada comissão, para aquele vendedor novo. Mas essa informação, essa alteração, ela fica registrada. Então eu tenho aqui o período, tem a data que foi feito a associação a esse vendedor, e tenho também a data de partida. Ou seja, eu mudei esse vendedor, ele fecha essa data aqui, abre uma nova data e assim sucessivamente. Então eu vou ter aqui um histórico de alterações de vendedor dentro do contrato. Com isso eu tenho uma auditoria que eu consigo saber se as minhas comissões estão sendo pagas de acordo com as alterações feitas no contrato. Então é para isso que serve esse histórico. Então esse aqui foi a nossa apresentação, mostrei como fazer um orçamento para contrato e também mostrei como fazer os 3 tipos de contrato existentes no sistema atualmente. Então na próxima aula estaremos falando como fazer uma programação para esses tipos de contratos que acabamos de fazer. Então fica aí, um abraço e até a próxima.